Oi, gente, tudo bem? Vim falar um pouquinho com vocês. Eu estou megamente gripada, tá? Não repare a voz. Essa voz é masculina, mas é minha mesma. Eu peguei uma gripe muito forte. Tô aí tomando remédio, vitamina. Mas a gripe, quando ela quer entrar, ela não pede nem licença, ela mete o pé na porta e entra mesmo. Tô com uma olheira bem profunda. Não coloquei filtro, porque eu não gosto de filtro, senão eu fico parecendo uma boneca falsificada. E eu não sou falsificada, né? Essa sou eu mesma, minha cara, todo mundo tem que saber quem eu sou, né? Não adianta nada encher de filtro, descer lá embaixo, quem encontrar eu na rua falar, what? Não, és tu. Brincadeira pra quem usa filtro, tá? Mas eu não uso. Então, essa é a minha cara e pronto, acabou. Vamos lá. Essa é a real, né? A Cris real. Eu vim falar um pouquinho com vocês. Desculpa, gente, mas tá bem intenso, assim. Mas eu vim falar um pouquinho com vocês porque, assim, gente, hoje eu tô num período da minha vida bem complicado, assim. Hoje, eu digo, na questão de transição de hormônio, eu ando muito estressada. Uma TPM de lascar, gente do céu. Não sei se vocês sabem o que é TPM, se vocês têm TPM, mas eu tenho uma que eu tenho vontade de matar um com as próprias unhas. No sentido, brincadeira, tá, gente? Senão o povo já vai querer me condenar aí pra minha empresa dizendo que eu tô matando alguém. Então, não, tá? É só no sentido, assim, de, né? E quando eu fico nesses meus dias, eu fico muito agressiva. Agressiva nas palavras, agressiva nas atitudes, ofendo as pessoas sem pensar. Eu já tenho de mim, assim, de falar sem pensar. Eu sou geminiana, sou triste de lidar, sou uma pessoa bem difícil de lidar mesmo. Porque eu nunca fui de pensar antes de falar. Eu sempre, é automático, pensei e falei. Não penso na consequência. E isso me prejudica em tudo. Eu sou assim com a família, eu sou assim com o marido, eu sou assim com amigos, eu sou assim no trabalho. Então, fiz terapia por um bom tempo. Me ajudou muito a resolver esse meu lado, mas tô precisando voltar pra terapia, gente, porque esses tempos, assim, eu ando bem agitada. E quando eu tô assim, eu acabo falando muito, sem pensar que a outra pessoa que tá ouvindo, ela vai se ofender. Ela vai ficar triste com aquilo que ela tá ouvindo, por mais verdade que seja. E ninguém gosta de ouvir a verdade, né? Verdade seja dita, que ninguém quer saber da verdade. O povo vive nessa fantasia de WhatsApp, de Facebook, Instagram, vendo mentira aqui, mentira ali, e o povo esquece da realidade, esquece da verdade. Então não gostam de ouvir a verdade. E eu já sou do tipo que ouço a verdade, muitas das vezes me chateia, mas eu ouço. Eu amo ouvir a verdade, porque a verdade me faz amadurecer. A verdade me faz a pensar que eu tô errada com aquela minha atitude. A verdade me faz aprender que o mundo não gira em torno do meu umbigo. A verdade me faz ver que a minha verdade não é a tua verdade. A verdade me faz entender que nem sempre eu estou certa naquilo. Nunca tô certa naquilo, pra falar bem a verdade. Então, eu prefiro que as pessoas cheguem na minha cara e falem que eles não gostam de você. Ai, que bom, assim, eu não perco tempo em cumprimentá-la, sabe? Eu sou desse tipo, do que a pessoa ri pra mim, fingir que gosta, e nas minhas costas fala mal. Nas minhas costas me apunhalar, nas minhas costas ficar de fofoquinha. Então eu não gosto disso, gente, porque eu sou do tipo que eu não finjo que gosto. Se eu gosto, eu não gosto, você vai perceber. Porque se eu gostar de você, eu vou conversar, eu vou dar risada, eu vou brincar. Se eu não gostar de você, eu vou mais ou menos ser educada. Mais ou menos. Só tipo, oi? Ou então, paz Deus. E só. Não vou fingir que gosta de você. Porque se tem uma coisa na minha vida, minha filha, que eu não sei fingir, porque eu escancaro na lata. Se eu não gosto de algo, e algo aconteceu na minha cara, é na minha cara. Todo mundo que estiver em volta vai perceber que eu não gosto de algo, ou de fulano, ou de Beltrano. Porque eu mostro com as minhas atitudes. Eu não finjo, eu não fico de mimimi pra agradar ninguém. E é um defeito meu. É um grande defeito meu. Por quê? Porque somos servos de Deus. Temos que amar. A Bíblia ensina. 133 de Salmo, principalmente, fala sobre amor, né? Amor ao próximo, temos que amar. Gente, tá difícil? Eu juro que eu tento agir. Ai, eu juro que eu vou lá no 133 de Salmo. Ai, eu quero pôr em prática. Mas quando eu começo a pôr em prática, vem um circunciso e entra na minha frente. Pronto, a prática já foi embora, minha filha. Porque eu sou carne e osso, né? Vamos cá entre nós, eu não sou Jesus Cristo. Ai, eu sou carne e osso, gente. E a minha carne, meu osso é bem pecador. Bem pecador, bem fraco. Então, eu queria ver, assim, com vocês, quem é, assim, como que vocês fazem pra resolver esse tipo de atitude? Porque não é fácil, gente. Gente, eu tô com a minha boca um pouquinho, ressecada. Acho que me deu febre por causa da gripe. E daí tá me incomodando, sabe? Porque arde, né? Dói, daí junta uma pelinha e eu acabo arrancando a pelinha, sai sangue. Eu esqueci minha manteiga de cacau lá na loja, que eu gosto da Nivea, que deixa bem hidratada a boca, né? E daí agora eu tô passando olhinho, gente. Esse olhinho aqui, ó. Ai, meu Deus, eu amo. Maravilhoso. Eu uso na pele, uso no cabelo, na boca, uso em tudo. Mas voltando lá, né? Porque a pessoa já viu, né? É assim. Bem, eu tô falando uma coisa, já me disperso e vamos aí. Mas voltando lá. Parabéns ao Dia do Autista, tá, gente? Vamos cuidar, vamos abraçar, vamos respeitar, cuidar, tá bom? E não falar que são pessoas doentes, porque não são doentes. São muito mais inteligentes do que muitos que você pensa aí. Às vezes até mais inteligente que você mesmo que tá vendo essa tela aí. Até eu mesmo, até mais inteligente que eu mesmo. Então, voltando lá. E eu, nesses dias, eu fico bem agressiva. E eu tô no momento da minha vida dessa transição, talvez da idade, que eu ando bem histérica, bem agressiva. E não consigo fazer nada pra agradar ninguém. Eu não faço, gente. Se não for natural de mim, não vai sair nada forçado, nada falsificado para agradar alguém. Nem mesmo filho, nem mesmo marido, nem mesmo pai e mãe, nem mesmo meus irmãos. Se tem uma coisa que eu jamais vou fazer, é fingir ou forçar algo para agradar, seja quem for. Então, hoje eu fiz umas coisas, falei algo, né, que magoou, que chateou uma pessoa que tava comigo, mas não vou pedir perdão. Não vou pedir perdão porque ela ouviu o que tem que ouvir, ouviu a verdade. Mas, assim, é tão ruim você ser assim.
E hoje eu vim falar sobre isso de mim, sabe? Eu detesto ser assim. Eu odeio ser assim. Não gosto de ser assim, sabe? Não gosto porque a minha verdade não é sua verdade. Então você não é obrigada a ouvir o que eu vou falar, não é verdade? Mas as pessoas estão tão cheias de mimimi ultimamente. Querem só bajulação. Querem só, ai, mimizinho daqui, mimizinho dali. Gente, isso me irrita num ponto. Me irrita ao extremo, que eu não aguento. E eu não faço parte dessa sociedade do mimimi. Porque eu sou papuf, escancarada mesmo. Mas eu queria, né, só desabafar. Acho que é um desabafo com vocês, assim, que a gente precisa buscar ajuda quando a gente tá assim. Eu busco ajuda. Eu peço a Deus misericórdia todos os dias. Eu preciso pôr em prática o Salmo 133, que fala sobre amor. Precisamos amar ao próximo. Precisamos amar a nós mesmos. Precisar amar aqui, ali. Gente, como é difícil pôr em prática esse Salmo. Jesus! Mas se a gente quer ver boas obras de Deus, a gente tem que estar bem com Deus, mas não é só com Deus. A gente tem que estar bem com o próximo, a gente tem que estar bem com o outro aqui, a gente tem que estar bem com o outro ali. Por mais que muitas das vezes a gente tem vontade de esganar, mas a gente tem que clamar misericórdia, respirar até 10, eu respiro até 3, tá? Até 10 pra mim é impossível, eu nunca consegui chegar a respirar até 10, mas até 3 ainda vai. Então eu respiro até 3, clamo a Deus pela misericórdia e falo, Senhor, me ajuda. Porque, gente, é difícil. Esse nosso dia a dia é difícil. É tropeços, é barrancos, é morros que aparecem na nossa frente. Se for só barranco, a gente escala, né? Atravessa lá do outro lado. Um pouquinho cansado, mas atravessa. Pior é quando é morros, assim, ó. Aqueles paredão que você não consegue escalar. E daí, em vez de você ir batendo pela misericórdia um pouquinho todo dia, que daí você consegue fazer a partinha do morro ali, do muro cair pra você atravessar, não. Eu já quero dar um murro de uma vez, quebrar ele de uma vez. Aí o que acontece? Eu machuco a minha mão. Eu machuco o próximo. Eu ofendo. É difícil, gente. É bem complicado. Então hoje é só uma reflexão, assim, pra quem for igual eu, reflita. Reflita comigo. Manda pra mim o que você faz. O que você aprendeu. Por mais que eu fiz terapia, tô precisando voltar urgente na terapia, porque a terapia me ajudava muito. Mas tem hora que a gente sai do sério. E não é por bobeira. É por assuntos que, pra mim, me ofende, me machuca, mas pro outro não. Só que eu tenho que aprender que o que não ofende pro outro, não pode ofender pra mim também. Porque quando as palavras que saem da minha boca não me ofendem e ofende o outro, eu tenho que aprender a ficar quieta. A pensar antes de falar, pra mim não ofender, na verdade. Então, tem que ter os dois lados da moeda. E infelizmente na minha vida, geralmente tem um lado só. Tem o meu lado. Infelizmente na minha vida, eu vejo o meu lado. Eu vejo a minha moeda. Eu não vejo a moeda de ambos os lados. Então, é complicado. Geminiano aqui é difícil de lidar, gente. Bem difícil de lidar. Mas a gente vai tentando, né? Vai lutando, vai pedindo a direção de Deus, pedindo a guia de Deus, porque é muito fácil a gente falar, a gente apontar, a gente criticar, mas é tão difícil a gente ser apontada, a gente ser criticada, a gente ser chicoteada, a gente ser caluniada, né? A gente vê sempre o lado do outro, mas a gente nunca vê o nosso lado. A gente sempre vê o que a gente fala, a gente nunca vê o que a gente recebe. A gente tem que pôr na balança, pesar os dois lados. A gente não faz isso. A gente só quer falar o que pensa, porque aquilo naquele momento, naquela hora, está me estressando, está me irritando. Mas e o que o outro está ouvindo? Como será que ele está recebendo a mensagem que ele está ouvindo? Né? É difícil. Então, é aquilo que a gente fala, né? Como é difícil servir a Deus. Como é difícil você seguir o caminho de Deus, trilhar, tentar ser uma vírgula igual a Jesus. Gente, Jesus Cristo era um homem santo. Nós somos todos erradas, todos errantes, todos pecadores, todos falhos. E a gente tinha que aprender um pouquinho. Mas quando a gente vê, o dia foi, você não aprendeu nada. A noite cai. Aí vem a reflexão, né? O que será que eu fiz de bom hoje? Será que valeu a pena? Tudo que eu falei, tudo que eu pensei? E as minhas atitudes? Como que elas foram? Como que elas estão? Como que elas estão indo? Não é fácil. Perdão. Não é fácil, mas vamos seguindo em frente. Vamos pedindo pra Deus nos iluminar, né? Nos dar guia, clamar, pedir sabedoria. Porque o único que pode nos ensinar, gente, é só Jesus Cristo, né? Eu já levei tanta rasteira na vida e já levei tanto puxão de orelha de Jesus Cristo, gente. Deus já me colocou em cada situação, tipo assim, filha, acorda. Papapá, bateu na minha porta assim, ó. Só deu uma batidinha e entrou com tudo e falou, acorda pra vida, que você não é o último bolachinha do pacote. Deus já fez muito isso comigo, gente. Muito. Qualquer hora eu venho trazer uma parte de um testemunho da minha vida pra vocês terem noção. Então, e mesmo Deus me dando essa chicoteada, me colocando no paredão, às vezes a gente faz as burradas, né? É difícil, gente. A gente luta, a gente tenta, mas é muito difícil. Então hoje eu vim aqui só desabafar com vocês um pouquinho, pra vocês pensar, né? Às vezes ver assim, eu falar alguma coisa, ou postar alguma coisa. Não sou nem um pouquinho do que vocês imaginam. Não sou essa pessoa fácil de lidar, não. Sou bem difícil de lidar. Sou uma pessoa que é amor puro, gente, porque eu amo todo mundo. Não tenho maldade no coração de ficar rancor. Não sinto rancor de ninguém. Não sinto raiva, ódio de ninguém, gente. De ninguém. As pessoas dão na minha cara hoje, amanhã eu tô sorrindo e perguntando se ela tá bem. Porque isso faz parte de mim.
Só que uma coisa, não confunda, eu tenho amor no meu coração, gosto das pessoas, né? Não levo rancor, mas quando eu não gosto, eu não finjo que gosto, tá? Então eu não sou fingida e nem hipócrita, porque quando eu não gosto, vocês percebem. Quando eu não gosto, eu não faço nem questão de mostrar nem isso aqui dos meus dentes. É um oi, tudo bem? Ou um Deus, tudo bem? E morreu ali. Agora, quando eu gosto, oi, tudo bem? E quando eu gosto de verdade, então eu abraço, eu quero carregar comigo pra tudo quanto é lugar. Mas eu não tô brincando, levando um pouco de descontração. Mas eu não tenho maldade, gente. Meu coração, graças a Deus, não mantém rancor de ninguém, rancor de nada. Ih, só Deus sabe tudo nessa vida que já fizeram pra mim, que fazem pra mim até hoje. E eu tô aqui, feliz com a vida. Porque assim, você faz hoje pra alguém, você leva lá atrás de outro. E leva doído. Pior ainda, quando você leva de Deus, gente. Porque eu tô falando de mim, tá? Que eu já fiz coisa ruim pros outros. E paguei tão caro. Como paguei caro? Paguei muito caro. Então a gente tem que pensar um pouquinho no que a gente faz. Porque tem consequência. Cada ação tem a sua consequência. E do homem a gente não liga muito. Mas de Deus, a gente fica com medo. Porque quando Deus vem... Ai, é só Deus pra tirar. Porque quando Deus te encurrala, é só Ele pra tirar. E eu já passei por um processo tão difícil com Deus, gente. Por tanta coisa ruim que às vezes eu fiz. Eu já passei por um processo que não dá pra falar agora. Mas só de pensar me emociona. Mas por erro meu, por ignorância minha, sabe? Mas muitas das vezes eu penso, será que eu aprendi? Eu queria ter aprendido. Mas às vezes eu olho assim nas minhas atitudes e eu penso, Senhor, não quero levar mais um castigo de Ti. Porque é difícil. É bem difícil você tentar ser um padrão Jesus Cristo e você não tem um mínimo de condições. E eu peço tanto essa condição pra Deus. Muito. Peço muito. Porque eu não quero que Deus venha de novo me colocar contra a parede. Dói. É a mim. E não quero passar por isso. Mas, assim a gente vai seguindo, vou pedindo sabedoria pra Deus e Deus vai nos ensinando, né? Então aqui só passei mesmo pra dar um desabafo. Hoje é quinta-feira, 2 de abril. Hoje tem visita do grupo da igreja, mas eu não fui, até por causa da minha gripe. Eu tô muito ruim de gripe e nessas visitas tem bastante... É visita pra enfermo, pra idosos, né? Pra pessoas assim mais velhinhas. Então eu tenho que ter o meu senso. Então só o Naldo, que só meu marido foi. Mas daí eu fiquei pensando aqui com meus botões. Falei, vou falar um pouquinho com a turminha do Instagram, do TikTok, do WhatsApp, do YouTube. Só levar um pouquinho do que eu tava pensando aqui. Pra gente refletir, né? Pra eu refletir, pra você refletir no que eu falei. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Você sabe? Eu tô aprendendo ainda a descobrir quem sou eu. E você? Já aprendeu? Já descobriu? Até mais, gente. Até a próxima. E juntos nós vamos descobrindo a como ser melhor. A como lidarmos melhor com as situações. Como nos transformar num ser melhor. Não pra ninguém, pra nós mesmos, né? A gente não tem que ser nada pra ninguém, a gente tem que ser algo pra nós. Porque nós sendo pra nós, nós seremos pra você, pra ele e pra Deus, que é o principal. Que é o que importa pra mim. Mas, enquanto eu tô errante, eu me humilho, peço perdão a Deus e vou lutando nessa caminhada a melhorar cada dia mais. E você? Tá fazendo a sua parte também? Vamos lá, que uma hora nós conseguimos.